Bom, pessoal, serve para a gente abrir como conceito, né, de sustentabilidade. Cada vez mais, né, o público, as pessoas se comportam dessa forma, né, e procuram agir e fazer e consumir, né, de forma sustentável. E a gente, como empreendedor, tem que estar atento a esse comportamento e procurar transformar isso numa forma de você se destacar, numa forma de você ganhar o seu dinheiro fazendo realmente a coisa certa, né? Que é o que muitas empresas estão fazendo, né? Valorizando as questões da sustentabilidade, né? Porque, na verdade, assim, isso não é só uma questão ambiental, é uma questão de sobrevivência, né? Sustentabilidade vem do latim sustentare, que o sustentare é como que sustentar. Então, a sustentabilidade é um conceito que serve para a sobrevivência, né? E que é para a gente realmente ter conseguir sobreviver. Então, para as empresas também, né? Para sobreviver e conseguir se destacar, né? No mercado, né? E ter a preferência desse consumidor que cada vez está mais consciente, né? Tudo certo? Vamos lá, então. Se bem que não vai resolver muito aqui. Bom, pessoal, esse é o levantamento da tarefa da semana passada. Eu olhei a última vez hoje de manhã, então se alguém mandou depois disso, eu realmente não vi, tá? Estamos com muito vermelhinho ainda, né? Vamos dar um up. Não tem nada muito difícil para fazer aí. A gente está vendo vários conceitos aqui, né? Que são importantes para vocês alavancarem aí os seus negócios. E as tarefas são simples, então não tem nada muito difícil aí para fazer. Beleza? Muito bem. Então, na última aula a gente falou sobre gestão da qualidade, né, na empresa, e hoje a gente vai falar de produção e consumo sustentáveis, certo? Como que isso vem acontecendo aí no dia a dia das empresas, os comportamentos, né? Como que as pessoas, a tendência, né? De comportamento do consumidor e como que as empresas podem, né, adotar também práticas sustentáveis, certo? Bom, primeiro, o que é sustentabilidade, né? A sustentabilidade, em termos práticos, né? Aquele conceito de que a gente consiga suprir as nossas necessidades hoje, no presente, né? Sem comprometer as futuras gerações. Ou seja, sem contribuir para que as gerações futuras também, aliás, contribuindo para que as gerações futuras também consigam suprir as suas necessidades, certo? Então, trabalhar no presente para suprir as necessidades sem prejudicar o futuro, né? Sem prejudicar que as gerações futuras também consigam suprir as suas próprias necessidades, né?
E quando a gente fala em sustentabilidade, né, a gente não pode esquecer que a sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Porque está muito ligado, quando a gente fala em sustentabilidade, todo mundo pensa na questão ambiental. Só que a sustentabilidade, ela é um tripé, são três dimensões diferentes. Um negócio, para ser sustentável, ele tem que satisfazer as questões ambientais, sociais e econômicas. Gente, nenhum negócio, né, se sustenta, e é por isso que chama sustentabilidade, nenhum negócio se sustenta se a gente não falar da questão econômica, certo? Não tem nada de errado, às vezes parece tabu a gente falar em lucro e em ganhar dinheiro, certo? É assim que a gente faz as coisas acontecerem, né? É assim que as empresas conseguem, que hoje, assim, ó, tem várias empresas, se a gente for pesquisar aí, né, tem várias empresas que trabalham essa questão da sustentabilidade e que proporcionam aí para os consumidores, que assumiram grande parte da questão educativa, inclusive, né, que fazem educação ambiental, que fazem trabalho social, certo? E isso vem da onde? Obviamente vem do lucro e do dinheiro que elas ganham com os seus negócios, né? Então, é justo que uma empresa realmente ganhe dinheiro e que se preocupe com a questão econômica. Então, um negócio é sustentável se ele é ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, né? Se não é economicamente viável, também não é sustentável, certo? Então, é importante que a gente pense nas três dimensões quando a gente fala em sustentabilidade, certo? Pois muito bem. O que é o consumo consciente e responsável? A gente viu nesse videozinho de introdução a questão do consumo, né? Como a questão consumista, né? E tem algumas populações, as populações que são mais ricas, né? Elas têm um consumo, né? Muito maior, é muito grande o consumo, certo? E como ele cresce, ele vem crescendo, 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 para consumir, para abastecer toda essa população com as suas necessidades, a gente precisa extrair recursos, precisa de recursos. E esses recursos vêm do planeta, vêm da natureza e tal, né? Então, quanto mais a gente consome, quanto mais o consumismo cresce, né? Mais recursos vão sendo consumidos do planeta, certo? Se a gente pensar como é que as coisas funcionavam antigamente, né? Tinha quando o homem começou, né, a ter a, a comer e tal, a buscar comida e tal, ele vivia em pequenas tribos, né? Vivia numa tribo pequena, ficava num lugar até que ele tinha caça ou fruta, coisa para comer, né? Quando acabava ou ficava escassa comida nesse local, ele se mudava para outro local, certo? Se mudava para outro local. Quando ele se mudava para outro local, ele dava tempo para aquele local que ele já tinha extraído, né, de caça e de vegetação, né? Ele dava tempo para aquele lugar se recuperar. E assim ia acontecendo. Mas a população foi crescendo, 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 e hoje ocupa muitos espaços. Então, o planeta não tem tempo de se recuperar.
no ranking de consumo, né, no mundo, de que a Dinamarca e os Estados Unidos são os países que mais consomem por pessoa, que tem o maior consumo por pessoa, né? São países ricos, claro, né? E o cálculo que se faz é que se toda a população do mundo tivesse o mesmo padrão de consumo que tem a Dinamarca e os Estados Unidos, os recursos do planeta se esgotariam em 90 dias, né? Então, realmente a gente precisa pensar no consumo, né? Então, o consumo consciente é aquele que você faz uma avaliação, né, de quais são os impactos daquele consumo e voltado à sustentabilidade do planeta. É bem aquilo que dizia lá naquele videozinho ali, né? Quando a gente vai comprar uma coisa, pensar bem se precisa mesmo, né? E também buscar consumir de empresas ou marcas que sejam legais, que fazem um trabalho mais bacana, social, ambiental, né? Que tenha um preço justo. Preço justo, a gente não está falando do preço mais barato, né? Porque às vezes o preço mais barato é aquele que tem uma série de coisas por trás, né? Questionamentos importantes para a gente ter no consumo consciente, que a gente tem que se perguntar nas coisas que a gente vai comprar, certo? E pensem, vocês também, estando do lado do empreendedor, né? Que o seu cliente pode estar pensando isso. Então, tome cuidado. Olha só, de onde vêm os produtos que nós usamos, certo? Vem da onde? De que lugar? É extraído da onde? Será que as pessoas que produziram receberam um salário digno? Tem muita coisa, né, que a gente parece longe da nossa realidade, né? Mas ainda no Brasil tem, e em alguns países isso é mais comum do que se pensa, de ter trabalho escravo, né? Então, a gente precisa ficar de olho nas marcas e não consumir marcas que se envolvem com a questão de trabalho escravo, né? Onde os recursos necessários foram colhidos ou minerados, né? De que lugar que veio isso? É de algum lugar legal? Isso foi conscientemente extraído da natureza? Foi extraído com respeito, com o devido respeito? Ó, foca nisso aqui, ó. Os custos reais valem os benefícios da compra? Certo? O consumidor está cada vez mais se perguntando isso. Então, vocês têm que ficar de olho na hora que vão vender também alguma coisa, né? Qual é que é o impacto que este produto teve sobre o ambiente natural ou sobre as comunidades próximas? Será que a empresa que produziu destruiu alguma comunidade, ou sei lá, invadiu, né? Ou destruiu um rio, ou alguma coisa, né? Um rio, uma mata, uma floresta, certo? Em que condições de trabalho esses produtos foram produzidos, né? Existem alternativas mais ecológicas ou que sejam mais benéficas socialmente ou que tenham menos embalagens? Essa questão da embalagem é uma coisa que a gente tem que começar a olhar, né? Aquelas 50 mil embalagens que um produto tem, isso não é bom, não é legal. E vocês, como empresários, se vocês vão vender algum produto, se preocupem com isso, a não ter um excesso de embalagens. E, de preferência, embalagens que sejam de produtos recicláveis, né? Os custos reais desse produto, considerando pessoas, o meio ambiente e as futuras gerações, eu posso compartilhar um produto com um amigo
ao invés de comprar um exclusivamente para mim, com um amigo, com um irmão, né? Muitas vezes assim, tem que ser só meu ou eu posso compartilhar com alguém? Às vezes é uma coisa que eu não uso todo dia, não uso sempre. Então, eu posso compartilhar com meu irmão, ao invés de ter um para cada um, certo? É possível reutilizar o produto, né? Usar o máximo de tempo possível, consertar, né? Mudar a função, usar para outra coisa, né? É um dos R's do consumo sustentável. Então, pensem que no comportamento atual dos consumidores, eles têm se feito algumas dessas perguntas, pelo menos algumas. Pode não ser todas, mas algumas dessas, tá? O consumidor responsável, né? Esse conceito do consumidor responsável tem se fortalecido com os movimentos ambientalistas, né? E de consumo mais consciente em função justamente de que o padrão de consumo dos países mais ricos tornaria o planeta insustentável, né? Então, isso traz a questão ambiental para o dia a dia das pessoas, né? E, claro, a questão social também, né? As comunidades que produzem aqueles produtos, né? Então, essa questão do consumo sustentável coloca, né, na mão do consumidor a decisão, certo? De escolher, né, de escolher marcas ou empresas que possam incentivar o uso mais racional dos recursos. Assim, mas ainda tem muita gente que não pensa nisso. Verdade, bastante. Mas começa a olhar para as crianças, né? A gente tem que começar a olhar para as crianças para saber como é que vai ser o futuro. E se a gente olhar o comportamento das crianças, já está bem diferente do que era há 10, 20 anos atrás, certo? O comportamento das crianças já está mudando. Então, isso é uma tendência aí para o futuro, certo? Então, o consumo responsável, né, ele sempre requer uma mudança de hábitos, né? Aquilo que a gente, como qualquer coisa, né, na vida, exige a mudança de hábito. E o consumidor vem mudando de hábito, né? Então, para facilitar a educação ambiental, criou aquele conceito dos 3 R's, né? O 3R significa reduzir, reutilizar e reciclar. Esse conceito é bem antigo, né? Ele é lá da década de 80, 90, se não me engano, antes de vocês nascerem, obviamente, né? E ele tem a seguinte lógica, né? Primeira coisa, quando você pega um produto, né? Você pensa, eu tenho como reduzir o consumo ou reduzir a geração de resíduos, né? Eu tenho como reduzir isso na fonte, quer dizer, utilizar menos matéria-prima, utilizar menos água, menos energia, né? É reduzir mesmo. Se eu não consigo, depois que eu não consigo mais reduzir, eu tenho que pensar em, tá bem, e aí esse produto eu posso reutilizar? Eu posso reutilizar depois que eu usei, que eu termino e tal. Posso reutilizar? Reutilizar a embalagem, reutilizar a sacola do mercado, né? O que eu posso fazer? Eu não consegui reduzir o máximo que eu consigo. Depois de reduzir, então, busca a reutilização. E, por último, a reciclagem. Então, reciclagem não é a solução de tudo.
A gente tem que pensar em outras coisas antes da reciclagem, certo? Só que o sucesso é tão grande que hoje já se fala em 9 R's do consumo consciente, né? Vamos ver os 9 R's. Repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reciclar. O reutilizar a gente já falou, reduzir também a gente já falou, né? Reduzir é o princípio do consumo sustentável, certo? É o princípio, a primeira coisa é reduzir. Mas aqui, né, nessa nova configuração, a primeira coisa é repensar, ou seja, não comprar por impulso, analisar a necessidade mesmo, né? Então, por isso que quando a gente está comprando, a gente busca pensar dessa forma. Agora, quando você está vendendo, você tem que pensar que o seu consumidor, o seu cliente, pode estar pensando dessa forma aqui também, certo? Então, você tem que utilizar isso a seu favor, certo? Recusar, né? Se você concluir que esse consumo não é necessário, a coisa mais sensata a fazer é não comprar, certo? Não comprar. Ou recusar alguma coisa que estejam te dando. Recusar a embalagem, certo? Às vezes você vai comprar, sério, você vai comprar uma caneta na livraria, certo? E aí a livraria bota numa sacola de plástico. Caramba, tia, se eu comprei a caneta, precisa embalar? Não precisa embalar, então comece a recusar a embalagem. Ah, sei lá, não, isso aqui é pequeno, eu ponho na bolsa, não precisa de embalagem. Ah, vou na farmácia comprar um remedinho. Cabe no bolso. Para que a embalagem? Para quê? Certo? Então, começar a recusar a embalagem. E adotar esse tipo de atitude nos seus, nas suas empresas também. Pelo menos oferecer para o cliente a possibilidade dele recusar uma embalagem, certo? Reduzir, a gente já viu, né? Reduzir tudo aquilo que a gente consome em excesso, água, energia, produto de limpeza, né? Várias coisas, né? Alimento, desperdício de alimento. Quer dizer, reduzir o desperdício de qualquer natureza, de qualquer coisa, certo? Reparar, né? Antes da gente destinar alguma coisa para o lixo, antes de botar no lixo, verificar se não tem conserto. Se não tem conserto, dizer assim, não, mas eu vou comprar um novo. Mas será que isso não serve para outra pessoa? Né? Mesmo que você vá comprar, redireciona, né? Manda consertar e dá para alguém, doa para alguém, certo? Pode sair mais barato, contribui com a geração de resíduos, certo? O reutilizar também a gente já falou, né? Tem muita coisa que se reutiliza, né? Garrafa PET e tal. É importante a gente falar bem no conceito de reciclagem, né? A reciclagem significa você transformar aquela coisa em outro produto, certo? Como, por exemplo, assim, o metal. O metal vai ele é fundido novamente e vira outra coisa. Reutilizar, se eu uso uma garrafa PET, ou, sei lá, um pneu, ou qualquer outra coisa, né? Para uma outra função, isso é reutilização, não reciclagem, certo? Para a gente usar os termos corretos, certo? Se eu reutilizo a água da máquina de lavar, né? Eu utilizo lá para lavar a calçada, para lavar o carro, sei lá, né? E reciclar, então, é transformar o papel, né? O papel, por exemplo, ele vai para um papeleiro e as indústrias de papel, elas picam e reciclam, né? Esse papel.
plástico também, vidro, né? Vidro é 100% reciclável, né? E metal, em geral, também, 100% reciclável. Depois, reintegrar, né, é uma ação que está mais relacionada aí a alimentos, né, e produtos orgânicos que podem retornar para a natureza. Então, é fazer compostagem, por exemplo, certo? É pegar aqueles resíduos, sobrou a casca, folhas e etc. A folha que eu recolho do jardim, que caiu da árvore, as cascas e etc., faz a compostagem, ou então simplesmente, sei lá, enterra, reintegra isso ali para a natureza, certo? Responsabilizar-se, então, é assumir a responsabilidade pelos próprios atos e pelos impactos que a gente causa na sociedade. Pelos nossos atos, bons ou ruins, pela sociedade, né? Se responsabilizar por aquilo que a gente gera, né? Se a gente toma um banho de 15 minutos ou toma um banho de meia hora diz assim, mas sei lá, é que aqui no sítio onde eu moro, a gente usa água de poço, então não é água da Corsã, né? Não é a água do sistema público. Ok, é água da natureza que você está extraindo. Se você está usando a água de um poço artesiano, você está retirando a água de um lençol freático que também tem impacto. Então, assim, ó, a redução de consumo de água, ela não é só por causa do preço, também é por causa do preço, né, do valor que a gente paga, mas é também pela água que a gente está retirando da natureza e que a gente volta ela poluída, certo? Até porque a maioria da água utilizada aí para higiene, para consumo humano aqui, ela não tem tratamento, certo? A maioria aqui não tem tratamento, né? Os órgãos públicos, né? Prefeituras e tal, menos de 2% das cidades no Brasil fazem tratamento de efluentes, tratamento de água, certo? Então, é muito pouco ainda. Então, a gente reduzir o consumo e reduzir o desperdício é legal. A gente vê por aí, né, o que está acontecendo, da falta de chuva, da falta de água, né? Então, caramba, mesmo que agora esteja sobrando, pode faltar daqui a pouco. Então, é bom a gente se acostumar. E repassar significa você compartilhar as suas atitudes sustentáveis, né? Isso para você fazer e você também incentivar o seu consumidor a adotar práticas sustentáveis, certo? Então, os que eram 3 R's, né? Até aí pelos anos 2000, né? Por aí, a gente só falava em 3. Depois veio o repensar, né? E assim, agora já estão em 9 R's, né? Já é bastante. Quais são, então, as características do consumidor responsável? Gente, isso é importante para quem tem um negócio, certo? Para quem tem um negócio. Porque o consumidor responsável diz assim, mas o meu consumidor não é esse tipo, né? Pode não ser agora, mas vai ser no futuro. E outra, você pode incentivar o seu consumidor e se fazer diferente do teu concorrente, né? E incentivar o consumo responsável nos seus clientes, certo? Então, o consumidor responsável evita produtos que gerem grandes impactos, né? Observa se o produto tem selo verde, se ele tem... Lembra dos selinhos que a gente falou a semana passada? Se ele tem um selo... Valoriza, né? Os selos
verdes, o orgânico, né? Tem uns que tem selo verde mesmo. O selo verde também é uma marca, né? É um tipo de certificação. Procura os produtos certificados, né? E valoriza essas certificações. Leva em conta, por exemplo, quando usa produtos de limpeza que sejam biodegradáveis, certo? Consome alimentos mais naturais e orgânicos, compra produtos de madeira com certificação ambiental. Os produtos de madeira têm uma certificação que chama FSC, que é uma certificação de origem também. Como a gente falou a semana passada, a questão da certificação de origem, né? O FSC significa que aquela madeira tem origem por exemplo, assim, de floresta cultivada, né? De madeira de árvore plantada e não de mata nativa, certo? Então, isso é importante para um consumidor ver de onde que vem. Quando a empresa tem essa certificação FSC, significa que a madeira, né, ela tem uma procedência sustentável. Admite até pagar um preço um pouquinho maior por produtos ecológicos, certo? Esse consumidor consegue pagar um pouco mais por produtos mais sustentáveis, tá? Compram produtos que tenham o mínimo possível de embalagem, certo? Prefere embalagens biodegradáveis, recicláveis ou retornáveis, né? É aquele consumidor que leva a sua sacolinha para o supermercado, né? Aquela que é retornável. Dá preferência para empresas que investem em preservação do meio ambiente, que têm ações sociais, certo? Dá preferência para essas marcas. Reutiliza os produtos quando é possível, né? Os potes, as sacolas, né? Ao invés de descartar. Não aceita produtos testados em animais. Não sei se vocês têm percebido, a Eduarda deve saber até, porque a Natura foi uma das primeiras fabricantes de cosméticos a abolir os testes em animais, né? Mas, hoje em dia, as empresas estão colocando nas embalagens, inclusive, que esse produto não é testado em animais, certo? E a identificação, por exemplo, de produtos para o povo que é vegano. Olha, Emily, né? Para o povo que é vegano, não é só comida. Vegano não é só comida. É tudo que tem relação com o animal. Vegano jamais consumiria um produto que foi testado em animais, mesmo um cosmético. Sim, sim. Eles estão colocando identificação. Eu vejo, por exemplo, em shampoo, né, que já tem identificação que é vegano, né? E os cosméticos, e até tem produto farmacêutico ainda é bem difícil você encontrar algum que não seja testado em animais. Mas nós vamos chegar lá, né? Os cosméticos já tem alternativa, certo? A Natura, se não me engano, é desde 2011 ou 12 que não testa mais nenhum produto em animal, certo? Então é importante isso, né? Então valorizar essa responsabilidade aí das marcas. Olhem bem para essas perguntinhas, né, do consumidor sustentável, o consumidor consciente. Ele pergunta por que comprar, o que que eu vou comprar, né? O que que eu vou comprar, como que eu vou comprar, né? Vou pagar, valoriza inclusive. Tem uma coisa legal, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar do sal rosa do Himalaia, que é famoso? Já ouviram falar? Deve ter aí nos supermercados ou em lojas
essas de produtos naturais e tal. O sal rosa do Himalaia, né? É sal, é só um sal, certo? E vem do Himalaia. Imagina quanto isso se polui para trazer até aqui. Por isso a questão de usar, por exemplo, coisas que são produzidas mais perto. Usar, por exemplo, assim, ó, procurar comprar esses alimentos, por exemplo, os perecíveis, de produtores mais locais, né? Os que ficam mais perto, procurar, e até para incentivar a economia local, né? Não só por isso, mas também incentivar a economia local. E aí vem o de quem comprar, certo? De quem comprar. Como empreendedor, você como empreendedor tem que focar nisso aqui, que o seu consumidor vai pensar, o seu consumidor consciente, que pensa de quem comprar, seja você a opção dele, né? Então, adote práticas sustentáveis e marqueteia isso, né? Porque só adotar e ficar quietinho ali no canto, né? Quem que vai saber disso, certo? Adota e divulga isso, né? Que é uma das coisas. Compartilhe. Outra coisa que o consumidor pensa é como usar e como descartar, certo? Como que eu vou descartar? E depois que termina, né? Tem como descartar? Então, são perguntinhas que o consumidor consciente se faz, certo? Então, para que, se vocês pensarem nos seus clientes, sejam a opção do seu cliente, na hora que ele for fazer essas perguntinhas todas, certo? Mas, pensando agora do outro lado, né, do lado não do consumidor, e sim do empresário, né, ou do empreendedor, da empresa que está produzindo, eu posso sim ter uma produção sustentável, certo? Então, a empresa é uma parte fundamental ali, né, na busca da sustentabilidade, certo? E a gente pode começar com ações bem simples, não precisa de nada muito complexo, certo? E normalmente, quando a gente adota as práticas sustentáveis, além da gente ter o benefício ambiental, o social, a gente tem a questão do custo, que é menor. Quando a gente se propõe a reduzir os consumos, por exemplo, a gente está, em outras palavras, reduzindo os custos, certo? Então, assim, adotar práticas sustentáveis, muito empresário pensa que adotar práticas sustentáveis é muito caro, que vai fazer ele gastar muito. Mas não é assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Pelo contrário, né? Muitas práticas sustentáveis, elas reduzem os custos, né? Porque você reduz o consumo e a geração de desperdício. Então, que práticas de sustentabilidade a gente pode adotar, né, nas empresas, né? A redução do uso de matérias-primas e insumos, a redução de geração de poluição, certo? Isso é fundamental para a melhoria do desempenho ambiental. E quando a gente fala de poluição, a gente fala em poluição do ar, da água e do solo, certo? São sempre essas três coisas, tá? Ar, água e solo. Então, tudo que a gente faz e tudo que a gente produz, a gente tem que pensar na redução da poluição. E, às vezes, reduzir a poluição também te traz mais benefício, certo?
É que a sustentabilidade ela trabalha muito com a redução do desperdício. E a redução do desperdício traz o quê? Menor custo, maior lucro, maior resultado aí para as empresas, né? Quando a gente reduz esses consumos, a gente também reduz a pressão. Além de reduzir o custo, a gente reduz aquele esforço da natureza, né, por produzir. Água, por exemplo, né? A água é um recurso que está ficando finito, está ficando cada dia mais escasso. E a gente já tem milhões e milhões de pessoas no mundo que não têm mais água, que não tem água, água potável, certo? Não tem água para o consumo, né? Tem uma campanha da cervejaria Stella Artois, né? A Stella Artois, ela lançou uma campanha, né, há um tempo atrás, faz alguns anos, eu acho, não sei quantos, uns 3 ou 4 talvez, não sei, alguns anos, né, que ela lançou uma taça de cerveja específica, né? Então, era cara, né, bem cara para comprar. Mas a campanha deles era a seguinte: a cada taça daquelas, cada taça que fosse comprada, né, por um consumidor, a Stella Artois faria a, a, a doação por 3 anos, né, providenciaria água para uma comunidade que não tivesse água, né, água potável, durante 3 anos. Então, isso incentiva, a pessoa pensa assim, ó, nossa, isso é caro, mas eu vou estar contribuindo ali para que alguma comunidade ali no mundo que já não tem mais água, que comece a ter água. E vejam, é uma ação simples. Claro que a empresa gastou, né? Foram milhões, bilhões, né? Mas imagina quanta gente estava comprando a cerveja por causa disso. Na verdade, assim, a produção de cerveja, né, a produção de bebidas em geral, ela tem um consumo absurdo de água. O consumo de água é absurdo. Então, quanto mais essas empresas elas se identificam com uma redução de consumo de água, melhor ela fica vista aí pelos seus fornecedores, pelos seus clientes, certo? Bom, aqui tem alguns exemplos, né, de práticas simples de sustentabilidade, né, que a gente pode adotar aí nas empresas, né? Coisa simples. A gente não precisa começar com grandes investimentos ou coisas, né? Primeiro, otimização de consumo de matéria-prima. Quando se produz um produto, já pensar um produto que seja produzido, né, com matérias-primas mais sustentáveis e que ele não que gere menos poluição, né, que gaste menos energia para fabricação, menos água, certo? A substituição de equipamentos, né, por tecnologias mais eficientes, principalmente em relação ao consumo de energia. E isso não é só sustentável, como quer dizer, é sustentável, né? Porque é também econômico, porque isso reduz o custo. Redução de produção de águas, né? Quer dizer, da geração de efluentes líquidos, geração de água suja, de poluição de água, certo? É até a descarga do banheiro, né? Se a gente puder usar aquelas caixinhas que tem tem o 3 litros e os 5 litros, né? E a gente puder optar, né? Isso também é redução da geração de águas servidas ou, né, efluentes. Uso de equipamentos que economizam água, controlar vazamentos, sempre que possível usar água da chuva, né?
eu tenho um amigo que ele colocou na casa dele, ele fez o seguinte, na calha, né? Ele ligou a calha com uma caixa d'água dessas de fibra, sabe? Ele ligou a calha com uma caixa d'água, botou um filtro, certo? E quando chove, a água do telhado, né? A água do telhado entra para aquela caixa e ele usa aquela água para várias coisas. Aí ele tem uma horta, ele usa para molhar a horta, ele usa para lavar a calçada, para lavar o carro, sabe? Para essas coisas ele usa aquela água, que é a água da chuva, né? Então, é bem legal e é bem simples de fazer. Não precisa uma grande estrutura para fazer uso de água de chuva, tá? Treinar e replicar, né, esses valores entre as pessoas que trabalham aí para você, redução de materiais que sejam perigosos ou que sejam poluentes, né? Ao invés de tintas, por exemplo, à base de solventes, usar tintas à base de água, né, que são menos poluentes, né? Ações de manutenção para evitar vazamentos, né? Até do carro, né? Do carro da gente, até o vazamento de óleo, vazou óleo no chão da rua, ele vai para o solo. E óleo é contaminante, né? Ele vai para o solo. Então, evitar esse tipo de coisa. A gente percebe isso, às vezes, sei lá, o carro, o caminhão fica estacionado muito tempo no lugar e fica uma mancha de óleo, né? Essa mancha de óleo é um vazamento. Em algum lugar vazou aquele óleo, certo? Ah, mas ele caiu em cima do asfalto. Asfalto não é impermeável. Então, ele penetrou e foi lá e vai para o solo, com certeza, certo? Então, isso é um contaminante. Manutenção de equipamentos, sistemas de iluminação, por exemplo, que apaga a luz quando a pessoa sai, que apaga depois de um tempo, né? Aqueles sensores, né? Lâmpadas mais econômicas, reformas, ajustes, iluminação através de placas solares. Agora tem uns programas de incentivo, inclusive, né? Para quem quiser colocar placas solares. Elas estão bem mais baratas. Então, quem quiser colocar a placa solar, tem um programa de incentivo agora, né? Então, você tem um financiamento específico para isso e que custa bem mais barato. Então, tem muita gente, se a gente andar por aí, você vê como isso aumentou a quantidade, e é exatamente por causa desse incentivo, certo? E reduzir o uso de embalagem. Sempre que a gente puder reduzir, melhor, certo? Então, quem é o empreendedor sustentável? O empreendedor que é sustentável é aquele que tem consciência dos impactos, né? Até das decisões que ele toma, certo? Das decisões que ele toma em relação ao seu produto, à distribuição do produto, às embalagens, às soluções que ele apresenta, certo? Então, aquele que pensa em inovações que sejam mais sustentáveis, né? Pensa em redução de consumo e de geração de resíduos, né? Este é o empreendedor sustentável, certo? É aquele que faz inovações com esse viés da sustentabilidade. Bom, aqui só para a gente ter como exemplo, né, alguns negócios que já nascem sustentáveis, certo? Que eles são sustentáveis por si sós, certo? Fabricação de materiais de limpeza ecológicos, aqueles biodegradáveis. Tem uns que se compra pela internet, inclusive. Eles são até mais caros, mas que a gente compra por kits,
que são muito legais, são ecológicos, né? Que são totalmente biodegradáveis, eles vêm aí com um selo de identificação, são mais caros um pouco, mas, né? Tem selo de procedência, fabricação de roupas com algodão orgânico e corantes naturais, cosméticos não testados em animais, ó, a Natura aí, os produtos orgânicos, certo? Restaurante, né, Emily? Orgânico, além de vegano, orgânico, sabe? Usar só coisas orgânicas. Já tem. Eu ainda vou passar para vocês a questão dos negócios sustentáveis, né? Alguns exemplos aí. Talvez na próxima semana eu traga. Tecnologias verdes, produtos feitos com matéria-prima reciclada, né? Eu já contei para vocês aquele cara ali de Campo Bom que faz camisetas com 30% de garrafa PET reciclada. Eu não me lembro se eu já contei. Se eu já contei, ok, já contei. Se não contei, estou contando agora. É um negócio já sustentável, né? Aproveitamento de resíduos, né? Reaproveitamento de resíduos, coleta e reciclagem de resíduos da construção civil, que ainda se desperdiça muita coisa na construção civil, certo? Fabricação de pisos e pavimentos ecológicos, até carpintaria verde tem agora, né? E eventos, carbono neutro, Emily Lúcio, olha só, eventos carbono neutro, é sem emissões, certo? De carbono. Beleza? Então, a gente precisa, para o empresário, para o empreendedor, né, que quer pensar em sustentabilidade, ele precisa pensar novo, pensar para frente, pensar em inovação, em tecnologias, em criatividade, né? Para que a gente consiga ter um aproveitamento, um melhor aproveitamento dos materiais que são descartados e um consumo mais consciente, porque para o empreendedor que também consome coisas, energia, água, matéria-prima, né? Tem que pensar em ser um consumidor mais consciente e transmitir isso também para o seu público, certo? Que isso tem feito, né? Tem feito com que as empresas também gerem ali mais receita, né? Mais receita e que tenham um diferencial competitivo, certo? Então, a inovação no setor aí de reaproveitamento e de reciclagem, né? Tem melhorado muito isso, tem melhorado. Por isso, eu acredito que a tecnologia, né, e pensada conscientemente, pensando novo, eu acredito que a gente vai dar a volta por cima nessa questão de consumo e geração de efluentes, de resíduos no planeta. Eu acho que a gente vai dar a volta por cima com tecnologia e com pessoas conscientes, né? Porque, na verdade, a tecnologia tem nos salvado aí através do tempo. E é por isso que a gente precisa de uma nova consciência e usar a tecnologia a favor, certo? Soluções simples também, né? Às vezes tem soluções tão simples que estão na cara, né? Tá na cara. Só essa questão de recusar uma embalagem ou coisa parecida, ou de buscar produtos com menos embalagens, né? O Boticário
tem ainda, eu acho, não sei, faz tempo que eu não entro mais no Boticário, mas eles têm um recipiente lá que se você compra, por exemplo, você vai lá e faz uma compra e você não quer a embalagem, por exemplo, porque, sei lá, aquele produto vem numa caixinha, certo? Ah, mas eu não quero a caixinha. Se você não quer a caixinha, você deposita naquele recipiente. Eles mesmos coletam as embalagens que o consumidor não quer. A farmácia Panvel, em Porto Alegre, também tem, por exemplo, sei lá, você compra um creme dental e já deixa a caixinha lá. Supermercado Zafari também tinha, não sei se ainda tem, acho que tem, que você pode descartar a embalagem aí mesmo e eles dão o destino correto. Aí eles dão, por exemplo, eles fazem doação para associações de papeleiros, né? Que é mega sustentável, porque além de tudo você tem essa contribuição social, né? A produção de sacolas plásticas biodegradáveis. O Brasil, olha só, a gente fala, né, do Brasil, mas tem muita coisa legal acontecendo nesse país mesmo, né? A produção de sacolas biodegradáveis a partir do milho, certo? Isso é um estudo que já tem 15, 20 anos que está sendo estudado e agora já é uma realidade. Já é uma realidade. Já tem sacolas biodegradáveis, certo? Para substituir as antigas. Ainda ela é ainda mais cara, né? Claro, você produzir uma sacolinha plástica com esse plástico, o polietileno de petróleo ali, é barato, certo? Então, essa outra ainda é mais cara, mas eu acredito que isso vai, com o tempo, né, isso vai substituir. Como tudo, né? Quando surge é mais caro e depois ele começa a baixar de preço, né? Caixas, sacolas retornáveis, né, que são aquelas que a gente leva lá para o supermercado, né, para fazer as suas compras e reduz a geração aí da sacolinha plástica que você leva para casa, certo? Os pneus inservíveis, certo? Tem muito pneu que vira objeto de decoração, então reutilização, ou já existe também o reaproveitamento de pneus inservíveis e entulhos da construção civil moídos e que são utilizados na fabricação do asfalto, certo? E tem resultados bem positivos. Ainda é mais caro fazer isso, mas daqui a pouco não vai mais ser. Vai se descobrir uma tecnologia que seja mais rápida ou mais eficiente para fazer, e isso vai ficar mais barato, certo? Então, de uma maneira geral, né, aquelas medidas que incentivam a redução do desperdício e estão associadas ao combate às emissões, aos gases de efeito estufa e esse tipo de coisa, já ganha o consumidor. Todos os consumidores? Não, né, gente? Claro que não. Mas é uma tendência. E a gente precisa pensar nisso como empreendedor, certo? A ter um produto e uma postura mais sustentável aí frente aos seus clientes. Beleza? Tudo certo aí? Ainda estão aí? Então, né? Bom, vamos ver agora um filminho que conta um pouquinho da história da Natura, né? Da Natura é como por si só, e da questão da sustentabilidade, da responsabilidade que eles têm, mas a Natura é um bom exemplo de uma empresa que cresceu com a sustentabilidade e que hoje vem comprando aí a última aquisição, 2019, foi, né?
2019 que a Natura adquiriu a Avon, né, que é outra marca eh, importante no mundo. Adquiriu, acho que foi em 2016 ou 15, não lembro direito o ano, adquiriu a The Body Shop, que é uma empresa britânica, certo? Quando adquiriu isso, ela adquiriu para entrar no mercado britânico. Mas hoje a Natura está em vários países já no mundo. Então, assim, usa o conceito da sustentabilidade, mas é uma empresa que cresce ano a ano. E justamente com essa pegada aí ambiental, certo? Então, eles usam muito isso como marketing, inclusive, certo? E é um excelente exemplo no Brasil, acho que o melhor, talvez, de, de como que se usa o conceito da sustentabilidade para os negócios, certo? Vamos dar uma olhadinha aí na Natura.
É o principal exemplo. Mas não é a única, né? Tem muitas empresas que já estão mudando aí as suas posturas e adquirindo aí uma postura mais sustentável, né? Mais sustentável. E qualquer negócio, gente, qualquer negócio pode, né? Adotar práticas sustentáveis, até para sobreviver, certo? Para reduzir o desperdício, reduzir os seus custos e, de quebra, contribuir aí com o planeta. Beleza, pessoal? Bom, tarefa da semana. Vamos lá. Tarefa da semana. Que práticas de consumo sustentável você pode adotar na sua vida e também aquilo que você pode incorporar no seu negócio, no seu projeto ali? Quais práticas sustentáveis você pode incorporar aí no teu negócio, né? Lá tem ali no material, né? Tem várias coisas aí que são que você, como exemplo, né, de que você pode incorporar aí no seu negócio. Beleza, pessoal? Tudo certo? Bora fazer a atividade, então? Não sei se vocês se interessam mais por esses assuntos, tipo de sustentabilidade, porque não só sustentabilidade, né? Porque são legais, né? De repente, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O que vocês acham? Vem de natura, né? É legal. E Emily, quem mais falou? Laiane? É, é que quando a gente fala em sustentabilidade, né, existe um mito de que a sustentabilidade é, você gasta mais, né? Pelo contrário, né? A sustentabilidade é para o seu negócio ir melhor. E dar uma outra cara, né? E você usar isto como marketing, né? Nas empresas de vocês é muito legal, muito legal. Então tá, pessoal, bora fazer aí os trabalhos, né? Vou trazer um pouco mais desse assunto também, então.